Bom dia pessoal e queridos, aqui Fanfics apresentando a fanfic Naruto o mais novo desafiante capítulo 48. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e o Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 48. O que é meu, uma ponte à beira do rio em um parque aberto na cidade de Aurora era o ponto de encontro combinado se Sasuke estivesse procurando uma carona para a América sem ter que se esforçar e fazer muitos preparativos em uma cidade onde ele nunca tinha estado, Las Vegas. Ele percebeu que tinha recebido as coordenadas corretas para esperar porque, depois de 1 ou 2 horas de folga, outros se juntaram a ele. Primeiro, por uma pequena adolescente de cabelos castanhos, com uniforme escolar azul, um laço rosa no pescoço e uma faixa branca em volta da cabeça. A namorada de Batsu, Wakaba Hinata. Ela estava lá por qualquer que fosse o motivo pelo qual ela estava lá. E sim, Uchiha Sasuke estava ciente o suficiente dos amigos de Naruto para saber muito sobre suas vidas pessoais, especialmente porque todos que conheciam nesta cidade eram lutadores bastante capazes. Incluindo essa garota, aparentemente. Quem sabia se isso salvaria seu traseiro um dia ou não? Tudo bem, então ele definitivamente estava no lugar certo, pelo menos. E, aparentemente, ela o encontrou descomprometido o suficiente para apenas sentar-se na lateral da grade da ponte, em vez de tentar bater papo e conversar com ele. Isso foi bom. Estava claro que ela estava entediada e queria ter algum tipo de conversa, pois suas pernas estavam inquietas, mas franzir a testa constantemente e parecer distante foi o suficiente para dissuadi-la. Por fim, ele virou a cabeça e encontrou Abel caminhando para a ponte, vestido com um kimono azul e shorts vale tudo branco. Desculpe pelo atraso, senhor. Ele disse de uma maneira calma e indiferente enquanto parecia ser seguido por Akira. Essa garota foi bastante agressiva ao pedir para ser levada até você quando ela estava usando o capacete. Ela é sua amiga, não? Sim. Sasuke disse enquanto Akira não fazia nada além de apenas sentar-se ao lado dele, encostando-se no parapeito da ponte sem dizer uma palavra. Não se preocupe com isso. Você ainda chegou cedo. O idiota ainda não chegou. Oh Deus, o que aconteceu com o seu braço? Hinata perguntou, apontando para o coto ainda enfaixado sob o cotovelo de Abel. Certas coisas ela simplesmente não conseguia ignorar ou ficar quieta, por mais espirituosa que fosse. Ver alguém faltando parte de sua anatomia basicamente levou isso ao limite. Não é uma lesão tão grave, senhora. Abel disse, tentando afastar algo que basicamente quase o matou. Você não deveria se preocupar com isso. Quando Hinata começou a fazer perguntas a Abel sobre o que exatamente havia acontecido com ele, Akira colocou a mão no braço de Sasuke e olhou para ele, fazendo-o levantar uma sobrancelha para ela. Você vai tomar cuidado? Ela perguntou, quase baixo o suficiente para ser um sussurro. Você faz muitas coisas imprudentes. Não importa. Sasuke disse em resposta, vai ficar tudo bem. Eu faço esse tipo de coisa o tempo todo. Mesmo assim, eu gosto de ter você por perto. Akira admitiu, batendo os dedos no capacete de motociclista que segurava debaixo do braço. Gostaria que você prometesse que voltará. Eu não vou fazer isso. Completamente imperturbável pela forma quase suplicante com que Akira lhe pediu para lhe fazer uma promessa, Sasuke mal piscou. Ele não fez promessas. Quem era ele, Naruto? Naquele momento, Akira percebeu que havia cometido um erro. Mas foi depois que seu irmão aceitou sua escolha de tentar perseguir Sasuke, depois que eles estavam ficando bastante próximos, pelos seus respectivos padrões, e mesmo depois de ouvir de Daigo que Sasuke tinha vindo visitá-la algumas vezes no hospital. Enquanto ela dormia depois de ter sido ferida por Juri. Mesmo assim, qualquer tipo de compromisso pessoal não fazia o estilo de Sasuke. Qualquer tipo de demonstração de emoção que não fosse aborrecimento e raiva ocasional, especialmente qualquer coisa positiva, era extremamente rara. Ela deveria ter pensado melhor antes de tentar arrancar algo assim dele, e a carranca que apareceu em seu rosto foi porque ela realmente percebeu isso.
Não preciso prometer que voltarei porque não vou perder. Sasuke continuou, falando como se fosse tão simples assim. Como se fosse uma conclusão precipitada, tanto quanto a próxima respiração que ele iria dar, eu vou vencer, e depois vou voar de volta para cá, e você me encontrará naquele restaurante estúpido. Sendo atormentado por aquele velho gnomo bastardo do Gen, como sempre. Ele não precisou prometer que voltaria e que as coisas seriam exatamente como ele as deixou. Por alguma razão, apesar de se abster veementemente de fazer uma promessa que Akira havia pedido que ele fizesse, sua resposta deixou à vontade e colocou um sorriso no rosto da quieta motociclista. Ela começou a estender a mão para tentar segurar a mão dele, mas se conteve. Ficar de mãos dadas definitivamente não seria o tipo de coisa que Sasuke aceitaria, mesmo em seus dias de melhor humor. Sasuke viu o movimento sutil com o canto do olho, mas não fez nenhuma ação de uma forma ou de outra em relação ao que sabia que ela queria fazer. Em vez disso, seus olhos se voltaram na direção onde ele podia ouvir as hélices do helicóptero, eventualmente vendo uma vinda em sua direção. Em questão de momentos, encontrou um local aberto para pousar na grama. Todos que estavam esperando foram até lá para ver Guile voando antes que as portas se abrissem para revelar Naruto e Batsu atrás. Tem certeza que não quer tentar ir? Naruto perguntou ao adolescente de pele mais escura enquanto este descia meticulosamente. Você não precisa realmente lutar na viagem. Não, se eu não estiver lutando, serei apenas um ocupante de lugar vazio. Batsu disse, estremecendo quando seus pés tocaram o chão. Este não é o momento para isso. Não se preocupe, vou ficar de fora. Apenas certifique-se de acertar aquele filho da puta cromado algumas vezes por meu. Seus olhos então se voltaram para a companhia que eles tinham, para uma pessoa em particular correndo até eles. Além disso, acho que vou me divertir bastante aqui curando. Batsu-kun. Ele se viu agarrado em um grande abraço por sua namorada menor, que imediatamente começou a se preocupar com os ferimentos claros e visíveis. Sim, Naruto tinha certeza de que muita cura aconteceria enquanto Batsu estivesse temporariamente afastado. Como se ele fosse alguém para conversar depois da noite passada, então ele se manteve reservado sobre isso. O próximo grupo que Naruto viu vindo em sua direção foi Sasuke, Abel e Akira. Ele poderia adivinhar quais dois realmente viriam nessa pequena viagem, já que Akira não havia sido discutido como passageiro, pronto para ir para Las Vegas. Vegas? Como em Las Vegas? Akira murmurou baixinho. Ela tinha ouvido falar daquele lugar. A TV apresentando ou retratando a América de alguma forma fazia referência a esse lugar o tempo todo. Não era exatamente o tipo de lugar que ela queria que Sasuke fosse. Assim, ela olhou para Naruto, de quem ela nunca foi fã por vários motivos ao longo dos anos. Neste caso, era tudo culpa dele que Sasuke estivesse indo para uma cidade incrivelmente pecaminosa que não combinava com sua personalidade, e se algo estranho acontecesse e manchasse o caráter. Admirável de Sasuke enquanto ele estava lá, ela estaria culpando o mencionado anteriormente. Loiro idiota. E ele sofreria as consequências por isso. Não importava que ele fosse repugnantemente mais poderoso que ela. Havia mais maneiras do que simplesmente tentar lutar com ele para fazer isso. Um arrepio percorreu a espinha de Naruto quando mais uma vez ele se viu alvo de um olhar muito frio de Kazama Akira. Ele parecia receber isso com bastante frequência quando estava na presença dela. O dela não foi tão assustador quanto o de Karin ou tão arrepiante quanto receber um de Kami, mas foi eficaz para o tipo de pessoa a quem ela provavelmente normalmente falaria. Nossa, você agarra o seio de uma garota uma vez por semi-acidente e ela guarda rancor por tanto tempo? Pensando bem, ele não conseguia se lembrar de alguma vez ter se desculpado por isso. Talvez isso fosse parte do problema? Tanto faz. Certo. Naruto disse, desviando o olhar dela antes que ela o transformasse em pedra como Medusa. O que era importante naquele momento era pegar Sasuke e ir embora a caminho de Las Vegas. De qualquer forma, você está pronto para ir? Sim, claro. Sasuke disse, gesticulando para Abel subir no helicóptero primeiro enquanto Sasuke se despedia de Akira. A partida sincera em sua totalidade consistiu em Sasuke balançando brevemente a cabeça para cima e Akira oferecendo um pequeno sorriso em troca enquanto lhe dava um aceno curto e único.
Você podia sentir abundância de sentimento nesses gestos elaborados. Depois que Sasuke entrou na aeronave, a porta foi fechada e Naruto deu um tapinha no ombro de Guile para incentivá-lo a decolar. Levantando o polegar quando começou a trabalhar nos controles, o helicóptero subiu e voou para onde o verdadeiro transporte os esperava. Sentando-se novamente em seu assento, Naruto jogou a cabeça para trás e soltou um suspiro. Era apenas uma questão de tempo até que o jogo começasse, e isso não aconteceria em breve. Ele iria destruir aquele idiota do 7, não importava o que custasse. Para ocupar um pouco o tempo, ele manteve os olhos fechados e lentamente percorreu a curta combinação de selo de mão que ativaria seu jutsu de Asnamanga, sem colocar nenhum chakra por trás dele. Não achando o cenário lá de cima muito interessante, Sasuke voltou sua atenção para Naruto, encontrando algo estranho nele. Mais estranho que o normal. Ele não achava que Naruto pudesse se concentrar em nada fora do combate, mas não havia nada no rosto de Naruto além da concentração total na tarefa em questão. Uau! Ele estava com um tipo diferente de raiva desta vez. Aquele tipo especial de raiva que deixa você ainda mais funcional por causa disso e permite que você se concentre em um alvo. Visão de túnel chateada. Sasuke sabia disso muito bem. Bem, por mais estranho que fosse, pelo menos isso manteria a boca de Naruto fechada durante grande parte da viagem enquanto ele ponderava todas as maneiras pelas quais iria destruir o Sim. XXX. Algum tempo depois, Estados Unidos da América, 20 milhas a oeste de Las Vegas, Nevada, Spring Mountains, as algemas de Karen eram completamente irritantes, assim como as roupas brancas pegajosas que ela havia sido presenteada para vestir depois de se limpar das provações dos últimos 2 dias. Não havia nada de errado com eles no que diz respeito ao equilíbrio, mas ela sentiu que o vestido de tênis com o qual foi levada cativa era mais elegante do que aquele que lhe deram para usar depois de levá-la à base. Pelo menos eles estavam aprendendo, já que todo o motivo pelo qual tiraram as roupas dela, além de estarem bastante sujas, foi devido ao fato de que eles não sabiam o que mais ela tentaria para se libertar se tivesse a oportunidade. Oportunidade. Então, entre os guardas armados vigiando-a 24 horas por dia, restrições em seus braços e pernas, um quarto que tinha uma parede espelhada unidirecional, e estava muito abaixo de sua posição no que diz respeito às comodidades, e uma completa falta de atitude positiva. Interação humana, ela foi efetivamente subjugada. Isso não a impediu de ainda tentar encontrar uma maneira de se libertar de seus cativos, mas o progresso foi muito lento. Tudo que o Sim deseja comigo não pode ser bom. Karen pensou consigo mesma enquanto se sentava em uma cadeira e puxava inutilmente as algemas presas em seus antebraços que os mantinham juntos, para mim, para os Zaibatsu ou para qualquer pessoa em geral. No momento em que voltaram, Seth imediatamente começou a trabalhar com algum cientista que os cumprimentou quando chegaram. Ela nunca gostou particularmente de ciência e sentiu um mau pressentimento na boca do estômago em relação a isso. Um pouco coincidente para um cientista ser a principal preocupação de Seth depois de capturá-la, que era supostamente importante para seus planos em geral. Esperançosamente, eles não achariam necessário fazer experiências com ela. Os experimentos científicos tinham o hábito de transformar os sujeitos em seres bastante feios. Ao redor dos tornozelos ela também tinha restrições, impedindo-a de fazer qualquer coisa além de caminhar em um ritmo bastante rápido. Então ela definitivamente não estaria brigando com toda essa porcaria. Ela não conseguia assumir nenhuma postura nas artes marciais, nem conseguia se defender com eficácia. Ela não estava completamente indefesa, mas estava tão perto da indefesa como já esteve em toda a sua vida. A porta de seu quarto, cela se abriu e Seth entrou, imponente e corpulento com a mesma roupa formal que usava na mansão de sua família. Seu habitual sorriso arrepiante estava em seu rosto quando ele parou e simplesmente a observou. Quero que você venha comigo. Há algo que quero lhe mostrar. Ele parecia estar bastante orgulhoso de si mesmo por qualquer motivo. Karen não estava particularmente em condições de recusar. Tudo o que ela realmente conseguia fazer era ficar de pé e andar com toda a dignidade que pudesse, prisioneira ou não. Ela não disse uma palavra, simplesmente andando pelo corredor em um círculo criado por seu guarda armado.
Ela esperava que isso pelo menos a separasse de Seth, mas aquela deplorável forma de vida simplesmente entrou em sua barreira protetora e ficou ao seu lado enquanto ele os conduzia. Ela não ia dizer uma palavra a ele. A última coisa que ela disse, sobre como Naruto iria matá-lo, foi toda a paz que ela precisava para falar. Ela não dignificaria uma criatura tão suja com outra palavra, daí o seu silêncio desde que foi retirada do avião que os trouxe até lá. Tudo ali parecia tão frio e estéril. Um homem poderia enlouquecer vivendo num lugar concebido como tal. Deixe-me dar-lhe as boas-vindas à ala científica da nossa base no sudoeste dos Estados Unidos. Seth disse, sorrindo para ela como se estivesse pensando em uma piada. É claro que temos muitas bases em todo o mundo, mas esta é particularmente importante agora. Tivemos um avanço aqui. Karen fez uma expressão de não se importar, mas seus olhos não puderam deixar de seguir para onde ela foi orientada a cuidar depois que eles entraram pelas pesadas portas de segurança de ferro da ala científica mencionada, porque a série resultante de baques na inquebrável janela de vidro a fez pular de surpresa. Atrás do vidro, um humano de pele vermelha, pelo menos ela pensava que era um humano, bateu no vidro e tentou se libertar. Alternava entre bater no vidro e na porta ainda mais segura para escapar. O que, em nome de Deus? Karen murmurou baixinho para si mesma, aproximando-se do vidro para ver melhor. O homem estava furioso. Seus músculos e veias por todo o corpo estavam inchados até o dobro do que pareciam ser. Sua pele estava manchada de manchas pretas, quase fazendo parecer uma vítima da peste. É isso. Finalmente quebrando seu voto de silêncio, eu vejo. Seth riu antes de conduzi-la adiante. Esta é a versão incompleta do que o Bless pretende fazer. Ele melhora a condição humana, mas às custas do senso de razão da humanidade e de todas as emoções, exceto a raiva. Claramente a autopreservação ou qualquer tipo de reserva não estava presente na criatura devido a como ela estava se machucando apenas para tentar sair e matar todas as pessoas que pudesse ver do lado de fora. Ele não é realmente tão ameaçador. Continuou o suzerano artificial. Se você quiser que as coisas sejam definidas em termos leigos, se ele se libertar, isso possivelmente custaria a vida de pelo menos 10 dos humanos aqui, sem contar com você mesmo, se não estivesse vinculado, é claro. Você seria capaz de se absolver facilmente contra ele. Você não se contou. Karen apontou, evitando olhar para Seth enquanto eles continuavam. Isso é porque estou além da compreensão humana. Seth disse antes de apontar para a próxima janela de observação, onde havia cientistas do SIM em pesados trajes brancos de quarentena, limpando o que só poderia ser interpretado como uma bagunça da humanidade. O que você viu antes foi um sucesso parcial, taxa de ocorrência de 17%. Isto é um fracasso total do projeto, destruição completa das células, taxa de ocorrência de 72%. Por que ele estava mostrando isso a ela? Ela não tinha ideia. O que ele esperava que ela dissesse além do óbvio que se referia a ele como um monstro? Uma chance de 72% de transformar o destinatário em lama e 17% de chance de transformá-lo em um sub-humano furioso? O que fizeram os 11% restantes? Seth continuou a conduzi-la, ainda cercado por sua guarda armada. Você pode estar se perguntando por que estou fazendo isso. O que eu poderia esperar realizar com Bless e por que estou mostrando isso para você? Sim, mas mais uma vez ela não ia dizer nada. Vou destruir este mundo e construir algo melhor, minha querida, e o sistema de distribuição mundial da Kanzuki Zaibatsu vai me ajudar a fazer isso. Seth disse, conduzindo-a para outro lugar onde havia um pelotão inteiro de homens e mulheres em formação com olhos negros, vestindo uniforme militar preto justo com o símbolo SIM estampado na frente. Deixe-me apresentar a vocês os 11%. Eles eram soldados. Seus soldados. E eles foram o resultado de 11% de tudo que o Bless deveria fazer? Esses homens e mulheres são o auge da humanidade. Seth explicou, acenando com a mão para sinalizar para todos eles começarem a gerar Ki tão facilmente quanto respirar. A intenção original do projeto Bless começou quando o Mestre Bison ainda estava no controle da Shadaloo.
Ele queria uma maneira fácil de criar e substituir lutadores de alto nível para servir sua causa ou para serem emprestados por dinheiro a militares de todo o mundo. Ele tinha os Dous, e eles eram superiores a todas essas pessoas que você vê diante de você, mas levavam muito tempo para treinar e condicionar. Você está formando um exército? Karen perguntou, olhando para eles. Tão estranho. Sim e não. Seth admitiu, no início, com o fracasso do projeto em criar quaisquer objetos discerníveis, fiquei satisfeito em usá-lo como arma, mas com as amostras que obtivemos do clone do Bison conhecido como Abel, finalmente conseguimos. Conseguiu aumentar a taxa de sucesso da aplicação do Bless para 11%. Além disso, ainda é extremamente viável como arma, e é aí que entra a sua empresa. Você é a empresa de armas. Karen disse a ele com um olhar furioso, você distribui. Se alguém for tolo o suficiente para tentar usar uma criação tão horrível, ele a comprará de você e não de nós. Não me importa o que você faça comigo. O sorriso que se espalhou pelo rosto da criatura de pele cromada era absolutamente desumano. Você acha que Bless seria uma arma sancionada? Seth disse com uma risada, garota boba. Você nunca poderia vender isso sem colocá-lo no mercado negro e, fora isso, isso não foi feito para ser vendido. Será contrabandeado em muitos dos outros produtos que seu Zaibatsu tem em mãos. E distribuído para milhões. Bilhões até. Então, apenas 11% dos infectados sobreviveriam de alguma forma viável? Então o quê? Isso estava além da loucura. Como alguém poderia justificar fazer algo assim para o mundo inteiro? Definitivamente havia maneiras de fazer isso acontecer. Produtos farmacêuticos, distribuição de alimentos, as avenidas eram numerosas. E você acha que eu permitiria isso? Você não terá escolha. Seth disse, sem parar de sorrir, eu disse que o método de Mestre Bison para criar as bonecas era imprudente se alguém quisesse forças convencionais aprimoradas. Você não poderia treinar um grupo grande dessa maneira. No entanto, para focar em um grupo pequeno, especialmente uma pessoa em particular, provou ser muito eficaz em quebrar mulheres jovens como você. O que quer que tenha sido feito com Kami, o que quer que tenha sido feito com o resto das Dous para transformá-las em assassinas sem alma, Seth planejava submetê-la ao mesmo tratamento. Mas isso foi uma tolice. Esse tipo de tratamento levaria meses, se não anos, para ser implementado em sua totalidade. Se você acha que levará muito tempo para quebrá-la, Seth disse, interrompendo sua linha de pensamento antes que ela pudesse realmente começar, você estaria enganado. Para treinar as Dous, os registros mostram que levou 6 meses no total, no máximo, antes que eles estivessem prontos para o campo. Não. Preciso de você pronto para o campo. Só preciso que você seja obediente o suficiente para executar minhas ordens para sua empresa por sua própria livre vontade. Você realmente acha que será tão fácil me subjugar? Karen soltou um silvo baixo. Eu já te disse, não vou permitir. Não importa se você tenta resistir ou não. O máximo que qualquer um deles aguentou antes de quebrar foi um mês. O mais curto, uma semana, e com isso ele decidiu contar a ela um segredinho que a fez ser enviada. Um arrepio de medo percorreu sua espinha. Killer Bee não foi quem durou mais tempo apesar de ser o melhor deles, então força e habilidade não têm absolutamente nada a ver com isso. Com isso dito, Seth deixou o círculo de guardas. Karen com raiva mostrou os dentes para ele em um rosnado e parecia prestes a atacá-lo, apesar de seu estado atual. As 2 dúzias de guardas apontaram seus rifles para ela, e até mesmo os soldados sim especiais aprimorados com Bless pareciam prontos para atacar-se. Ela fizesse algum movimento. Algemada e algemada como estava, contra tantas pessoas ela não teria a menor chance. Não se preocupe, minha querida. Seth disse enquanto se afastava, quando tudo acabar, você não vai se lembrar do que aconteceu. Você não vai se lembrar de nada que eu não queira que você lembre. Eu mataria você se pudesse. Karen disse suavemente. Mas você não pode fazer isso. Nenhum mero humano pode.
Agora leve-a embora e certifique-se de que Lady Kanzuki aproveite o resto de seu tempo antes que todos os preparativos para seu condicionamento estejam completos. Karen piscou para conter as lágrimas que ameaçavam escorrer de seus olhos, perdendo apenas uma que escorregou por seu rosto enquanto ela era levada de volta para sua cela. Isso não iria acontecer. O mundo inteiro não seria levado à ruína por causa da companhia de sua família. Por causa dela. Ela precisava de algo, qualquer coisa. Ela precisava de alguém para salvá-la. Pela primeira vez em sua vida, não havia nada que ela pudesse fazer para sair de sua terrível situação. Não havia nenhuma combinação de inteligência e força que ela pudesse fornecer para se permitir um caminho para escapar e ter sucesso. Foi a única vez que ela conseguiu se lembrar de onde se sentiu totalmente impotente. Naruto-san. Foi o primeiro nome que Karen conseguiu pensar enquanto era levada embora. A única pessoa com quem ela conhecia e com quem se podia contar para salvá-la. Eu preciso de você. Não há nada que eu não faria para proteger você. Apesar de seu aparente status como guarda-costas, ela nunca precisou ou pediu que ele travasse qualquer batalha por ela. Ela lutou ao lado dele uma e outra vez, quer ele quisesse ou não. Mas agora ela queria desesperadamente acreditar nele, por favor. XXX. Algum tempo depois, com Naruto, fora de Las Vegas, deserto de Mojave, quer isso tenha mantido no chão por muito tempo ou não, Sete ainda bateu na bunda de Naruto na primeira tentativa. Pode-se dizer que o ser cromado tinha todo o elemento surpresa, mas o fato é que ele era forte o suficiente para repelir 3 caudas em um movimento. Mesmo com surpresa, seria necessário um grande poder de fogo ao estilo Bison para conseguir isso. Inferno. Com 3 caudas, Naruto ainda dominou Bison apenas com a ajuda de Kami, depois que seus amigos já o haviam cansado em outro lugar de sua base. Ugh, isso era irrelevante. Isso ocorreu há um ano inteiro, portanto era uma referência extremamente datada à sua própria força. Ele havia se tornado mais forte desde então e sabia disso. Mesmo assim, ele fixou residência no fundo de sua mente. Ainda assim, ele perdeu algumas batalhas realmente difíceis nesse período de tempo. Ele não havia derrotado Sagat de verdade na partida do torneio, e sempre havia uma grande ferida aberta em seu ego, conhecida como desentendimento com Akuma, que o deixou fora de serviço por um mês inteiro. Mas aqueles não tinham nada de muito importante em jogo. Assim não. A viagem até as coordenadas obtidas da aeronave aterrada do Sim teve que ser feita deixando aqueles que se dirigiam com um helicóptero furtivo. Guile estava pilotando, o que significava que ele não poderia entrar sozinho, pois tinha que ficar atento às mercadorias militares que estava autorizado a usar. Apesar de dar a Guile acesso ao helicóptero, ele não deveria enfrentar o inimigo diretamente. Os militares dos Estados Unidos não sancionavam oficialmente qualquer tipo de ação agressiva no Sim por múltiplas razões, a mais notável delas sendo que forneciam o melhor armamento disponível para a compra. Isso significava que não haveria nenhum backup além do que eles já trouxeram. Naruto, Sasuke, Sakura, Ibuki, Kami e Abel. Chun-Li também não foi autorizada a prosseguir um conflito direto com o Sim, pois apesar das evidências que ela conseguiu armazenar, a Interpol não conseguiu passar por toda a burocracia necessária para assinar uma missão oficial para ela. Provavelmente não teria sido muito popular entre seus superiores enviar seu agente mais forte para lutar com uma empresa de armas com apenas crianças como apoio. Sentado no helicóptero, todo o grupo preparado para travar a próxima batalha ficou em relativo silêncio. O rosto de Sasuke estava carrancudo, os braços cruzados sobre o peito enquanto tentava descansar os olhos antes de ser necessário. Abel esfregou distraidamente o espaço vazio sob o antebraço que Júri havia cortado durante o primeiro encontro. De vez em quando, os olhos de Abel se voltavam para Kami, que optou por descansar confortavelmente a cabeça no colo de Naruto até que uma ação fosse necessária. Ele ainda não tinha ideia de como falar com sua irmã mais nova prima, seja lá o que ela fosse.
Ele não sabia como as coisas deveriam funcionar com cópias genéticas. Ela parecia estar feliz morando com Naruto. Contente. Eles conversaram brevemente durante o voo, e Abel descobriu que, embora Kami não se lembrasse de nada que tivesse feito antes de ter amnésia, exceto o que lhe acontecia em pesadelos esparsos, ela estava bem vivendo como estava. Sentada do outro lado de Naruto. Sakura observou a expressão grave em seu rosto por vários minutos antes de estender a mão para agarrar sua mão. Você não vai perder o controle quando começarmos, não é? Não, estou mais maduro. Agora. Naruto assegurou a Sakura, olhando para Ibuki e dando-lhe um sorriso. A propósito, obrigado por isso. Ele disse enigmaticamente, pelo menos no que diz respeito a Sakura e principalmente a todos os outros a bordo da aeronave, eu realmente estou falando sério. O prazer foi todo meu. A Kunoichi basicamente ronronou em resposta, seu sorriso de Shishira escondido pela máscara de sua roupa ninja. Apenas certifique-se de que quando isso acabar você ainda esteja vivo. Sem coisas idiotas de herói. Eu ainda preciso de você mais do que qualquer um imagina. Da frente do helicóptero. Chun-Li soltou um gemido que não foi ouvido por todos, exceto por Guile, que estava lá em cima com ela pilotando. Ela já havia descoberto há muito tempo o que havia acontecido na casa de Honda em Tóquio. Adolescentes. Você não tem apenas 21 anos? Guile respondeu, recebendo uma revirada de olhos do agente da Interpol. Sasuke abriu os olhos de sua posição de descanso temporário. Ao pronunciar as palavras de Naruto de antes, não seja idiota. No segundo em que pisarmos nessa coisa, é melhor você lutar para matar, não importa quem esteja no caminho. Isso vale para todos. Vocês, porque se não fizerem ponto. Ele então agarrou o braço de Abel e levantou-o para mostrar o coto, isso vai acontecer com você. E a vadia que fez isso nem é a líder. Ou o mais forte. Sakura acrescentou após o fato, de qualquer forma, nenhuma combinação de qualquer um de nós derrotou o Júri, e ela nem é a maior ameaça. Você não está perdendo a coragem, está Sakura-chan? Ibuki? Perguntou. Ela era a única ali que nunca havia lutado contra Júri, então lhe faltava a experiência direta de quão violenta aquela mulher sádica poderia ser. Ela tinha ouvido e visto o suficiente para saber que era ultra perigosa. Não podemos voltar atrás agora. Eu não quero voltar atrás. Sakura insistiu. Karin pode ter sido a primeira rival que ela teve e às vezes teve dor de cabeça, mas ela era uma delas. Amigo deles. Não havia como Sakura simplesmente sentar e deixar isso acontecer se houvesse algo que ela pudesse fazer sobre isso. Só estou dizendo que nosso histórico não é realmente o melhor contra ela até agora. E daí? Naruto disse, apertando a mão de Sakura de forma encorajadora, meu histórico contra Sasuke é uma merda. Ele bateu nele uma vez quando eles tinham 12 anos porque Sasuke não sabia que ele tinha clones sólidos à sua disposição na época. Eu ainda vou bater nele na próxima vez que lutarmos. Como diabos você é? Sasuke interrompeu com um murmúrio distante. Ignorando-o por enquanto, Naruto continuou explicando seu ponto de vista para Sakura. Posso aceitar falhar. Todo mundo falha em alguma coisa. Mas não posso aceitar não tentar. A última vez que a situação foi tão real para Sakura, então ela tinha Ryu e Ken, junto com outros adultos como Guile, Chun-Li e Charlie que poderiam e iriam assumir a responsabilidade final pelo que ocorreu, mesmo que não fosse o resultado desejado. Embora a segurança do mundo estivesse mais ou menos em jogo naquela época, a pressão não pesava tanto em seu estômago como naquele exato momento. Com olhos castanhos comoventes, Sakura olhou na direção de Naruto e depois para suas mãos unidas. Ele sempre a fez se sentir mais forte, porque era o homem com o espírito mais forte que ela conhecia. Então desta vez ela seria forte para ele. Mais forte do que ela jamais foi. Foi por isso que ela sempre treinou, querendo alcançá-lo. Cada passo à frente que ela deu. Ela queria que ele ficasse de olho nela e caminhasse ao lado dela em vez de na frente dela. Chegando no ponto de entrega.
Gilly disse da frente, estamos diminuindo a altitude. Vocês, crianças, preparem-se para partir. Vamos nos mover rápido aqui. Gilly disse antes que um alerta fosse disparado. Droga. Chun-Li praguejou quando viu rastros de fumaça voando da encosta da montanha, defesas superfície e ar. Camufladas. Bem, eles estavam definitivamente no lugar certo. Se as defesas terrestres ao redor fossem melhores que seus sensores, era definitivamente a tecnologia da Sim, às vezes Sakura-chan. Naruto disse, abrindo a porta do helicóptero, mesmo que seja perigoso, você nem sempre pode pensar no que vai fazer a seguir. Se for para chegar ao que deseja, às vezes você tem que fazer algo muito, muito idiota. Com isso dito, ele saltou do helicóptero, imediatamente se escondendo em duas caudas do chakra da Kyuubi antes de rugir na direção geral dos mísseis que haviam sido disparados contra o helicóptero. A força do rugido interrompeu a propulsão dos mísseis e fez com que eles explodissem no ar, com o corpo de Naruto caindo no fogo, basicamente ileso. Foi um show e tanto para todos os outros que ficaram no veículo seguro. Não sei se já disse isso para todo mundo. Ibuki disse depois de ver Naruto pousar no chão em uma nuvem de poeira arenosa antes de sair dela, o chakra vermelho de antes não existia mais, mas caso eu não tenha feito isso, direi de novo. Então vou ser meu namorado. Meu namorado. Sakura apenas mostrou a língua para ela pelas costas. TCH. Sasuke, que não apareceu, escolheu pular para fora da porta mais próxima, acessando temporariamente o segundo estágio de seu selo amaldiçoado para usar suas asas para deslizar até o chão. Show off. Tudo bem, para aqueles de vocês que não são exibicionistas malucos ou as pessoas irritadas com eles. Ponto. Gilly começou a dizer, lembre-se do curso intensivo que te dei sobre descida rápida em corda e boa sorte. XXX, base subterrânea. Sim, este não seria um ataque surpresa, pois o Sim estava ciente de tudo que entrava em seu espaço aéreo. Desde o menor pássaro até qualquer aeronave comercial voando a 10.000 pés de altura, nada que estivesse dentro do alcance de suas instalações passava despercebido. Após o fracasso da tentativa de abater o helicóptero que se aproximava demais, foi enviada uma mensagem aos superiores presentes para informá-los da situação. Um sorriso apareceu no rosto de Juri ao ser informada da situação em seus próprios aposentos. Eu amo tanto essas pessoas. Ela disse para si mesma, rindo em uma cadeira em seu quarto. Honestamente, eu fico chutando eles e eles continuam voltando. Eles são como bater em bonecos que gritam e sangram. Honestamente, quem poderia suportar ser enganado e derrotado a cada passo e ainda assim se alinhar para mais? Esta foi a maior diversão que ela teve em algum tempo. Ela poderia honestamente ter chorado lágrimas de alegria. Entrar em pequenos torneios movidos pelo ego, como o Torneio Mundial dos Guerreiros, em ambas as suas encarnações, simplesmente não a satisfazia. Sem restrições. Essa era a maneira que a luta deveria ter sido. Não por elogios, nem por dinheiro, nem para provar sua força ao mundo ou a si mesmo, nem para o bem-estar dos outros. Não por qualquer motivo, mas simplesmente para sentir a adrenalina que surge ao colocar sua vida em risco. Se ela soubesse que esse tipo de pessoa existia no mundo, ela os teria procurado para lutar ainda mais cedo. Mas agora ela tinha um motor Feng Shui. Então ela não só poderia aproveitar o caos e a insanidade que acompanhavam a batalha, como também poderia vencer, não importa o que acontecesse. Ela teria pago alguém para receber as agressões que estava distribuindo ao grupo atacante. Em vez disso, era ela quem era paga para plantar o pé firmemente entre os pulmões e os cólons dos outros. Ah bem. Juri disse, rindo e girando alegremente em sua cadeira. Eu acho que se eles sobreviverem aos lacaios de Sete que estão todos turbinados com Bless, eles estarão aquecidos o suficiente para brincar um pouco mais. XXX, em outro lugar da base, câmara isolada, com Karen, por mais de 36 horas, Karen foi mantida em um quarto escuro, presa por laços de ferro contra uma superfície semelhante a uma mesa, com os braços abertos acima.
Dela havia um aparelho invisível que deixava cair uma gota de água no centro de sua testa a cada 4 segundos. Era extremamente simples, e como o primeiro estágio de um método destinado a quebrar sua vontade e sua psique, parecia extremamente fraco. Mas o objetivo era fazer uma coisa: afastar sua mente da necessidade de se fortalecer internamente. Mesmo para alguém que estava um pouco habituado à dor ou a condições adversas, esta era uma forma eficaz de suavizar a sua concentração, quando feita durante 1 ou 2 horas. Depois desse ponto, as monótonas gotas sólidas começariam a corroer o estado de espírito da vítima, tornando-se uma forma de tortura de queima lenta por si só. Incapaz de dormir, Karen não conseguiu sequer mover a cabeça para tentar evitá-los, devido à amarração em volta do pescoço que a mantinha na posição. Depois que a 4ª hora passou, uma voz baixa e monótona que ecoou silenciosamente no espaço fechado falou em loop a cada 5 segundos. Obedeça. Flashes aleatórios de luz brilhante, quase ofuscante, atingiam-na bem nos olhos quando ela menos esperava, de vez em quando. Estava ficando cada vez mais alto para Karen, e ela já havia superado há muito tempo a fase de gritar sem ouvir nada da tortura para tentar fazer com que a voz calasse a boca. A pele ao redor de seu pescoço estava desgastada e vermelha onde ela estava presa à mesa para impedi-la de mover a cabeça. Ela estava tão fraca, e haveria mais por vir. Mesmo que acontecesse algo que permitisse que ela fosse libertada naquele momento, ela duvidava que estivesse em condições de tentar lutar para escapar. Eles apenas continuariam a desenvolver o que já estavam fazendo para transformar sua mente em uma bagunça. Eu sei que você está me observando. Karen disse fracamente, olhando diretamente para cima no escuro, provavelmente para o que quer que estivesse pingando água no centro de sua testa. Alguém está me observando. Ela sabia que estava sendo observada de algum lugar. Aqueles flashes de luz estavam sendo operados manualmente. Se eu estivesse na sua posição, eu correria. Obedecer. Eu correria o mais longe e o mais rápido que pudesse. XXX, com Naruto, cerca de 50 guardas armados devastados estavam espalhados do lado de fora das principais portas de aço escondidas na sombra da encosta da montanha. Ei, eles tentaram e deram tudo de si para impedir o cara loiro extremamente irritado que se aproximou deles, fez várias cópias e começou a atacá-los, mas em algum momento, quando chegou às últimas pessoas, que provavelmente teriam sido melhor atendidas largando as armas e deitando-se de bruços com as mãos atrás do pescoço, provavelmente teria sido menos doloroso ou não fatal simplesmente se render. Sasuke apenas ficou para trás e observou, porque não era como se ele tivesse que fazer alguma coisa para passar pelos soldados do Sim, e não era como se ele realmente quisesse lutar contra eles. Ele estava lá por um motivo e não era lidar com jabronis sem nome intercambiáveis. Abra! Maldita! Porta! Naruto pontuava com um chute nas costas nas gigantescas portas de ferro a cada vez. Do que é feita essa coisa? Rasengan não amassou. Claro, porque chutá-lo vai convencer quem está por trás dele a abri-lo. Sasuke disse sarcasticamente, olha. Portas como essa geralmente serão a parte mais durável da frente de uma base como esta. Agora você acha que ela desce ou sobe? Que porra foi essa? Um teste surpresa. Construir a base para cima seria muito estúpido. Naruto disse, querendo que Sasuke chegasse onde quer que fosse. Se fosse construído para cima, tudo que alguém teria que fazer para retirá-lo seria derrubar a montanha. A essa altura, Sakura, Ibuki, Kami e Abel alcançaram e ouviram o final da resposta de Naruto a Sasuke. Você disse isso como se fosse fácil de fazer. Abel comentou, nunca tendo visto o tipo de devastação que Naruto ou Sasuke poderiam desencadear se libertassem. Eu poderia realmente destruir a montanha agora mesmo. Sasuke disse, cruzando os braços indiferentemente sobre o peito, como se o que ele disse não fosse grande coisa. Seria necessário todo o seu chakra que não era necessário para executar suas funções corporais básicas para fazer isso, mas ele ainda podia. E ninguém mais precisava saber disso.
A cabeça de Naruto virou lentamente na direção de Sasuke enquanto todos ao redor podiam sentir o ciúme emanando do loiro. Ele queria gritar besteira, mas Sasuke não mentia sobre coisas assim. Na verdade, ele não conseguia se lembrar de Sasuke mentindo. Kami, uma garota tão analítica quanto ela, lembrava-se de assistir Naruto e Sasuke brigando. Eles rasgaram um monte de coisas e destruíram completamente o grande templo de artes marciais onde o torneio aconteceu, e fizeram isso quase casualmente, mas nada que pudesse pulverizar uma montanha aconteceu. A menos que, se você honestamente pudesse destruir esta montanha, ponto. Kami começou a dizer, é provavelmente devido a uma técnica que consome mais tempo, é mais cara e incômoda do que vale a pena configurar. Caso contrário, você provavelmente a teria usado durante sua luta com Naruto. Ou explodir o restaurante de Gen em Hong Kong com um homem ainda lá dentro. A menos que você tenha aprendido isso muito recentemente, e eu não acho que você tenha aprendido. Os músculos do rosto de Sasuke se contraíram lentamente quando ele se virou e tentou ignorar TCH. Estamos perdendo tempo. Naruto apenas sorriu para Kami e deu um grande abraço na pequena garota, para sua confusão. Ela ainda retribuiu, eu adoro ter você por perto. Tanto. Você é tão bom em apontar coisas. Claro, ela trocou isso por falta de tato ou conhecimento quando se tratava de muitas coisas sociais, mas ei, você não poderia ter tudo, mas ainda não entendi do que você está falando, bastardo. Naruto disse para Sasuke. A base não está na montanha. Sasuke disse, a franja sombreando a contração de sua sobrancelha. Então, onde seria se esta fosse a porta da frente? Subterrâneo? Sim. Muito bom. Agora, o que você prefere destruir? Essa porta que você não pode quebrar, ou Rasen Shinsen, tremor espiral. Todos se afastaram rapidamente quando Naruto enfiou as mãos no chão duro e seco e aplicou seus princípios do Rasengan à terra. O esforço em seu rosto era claro quando uma camada vermelha de chakra envolveu seu corpo e com um grito ecoante de esforço ele soltou um jutsu carregado de Kyuubi que torceu tudo e eventualmente fez o chão parecer um smoothie misturado. Um smoothie misturado que começou a desmoronar como se tudo fosse feito de calcário. Abel apenas ficou com o queixo caído, mundieu, ele acabou de criar um buraco. Ele se aproximou do buraco e olhou para baixo em estado de choque. Devido à luz fraca da noite no deserto, ele não conseguia ver todo o caminho, mas estava mais longe do que seria seguro para uma pessoa normal descer. A que distância é isso? Isso vai até que algo atrapalhe que o chakra de Naruto não consiga manipular. Sasuke disse, sorrindo como se tudo tivesse acontecido conforme o planejado, como as paredes de metal de uma instalação do Sim. Então voltamos ao ponto de partida com a porta? Sakura perguntou, virando-se para olhar para a porta e depois para Naruto, voltando ao normal após seu contato com o chakra da Kyuubi. Vê-lo coberto de vermelho, mesmo que apenas por um momento, tirou uma sensação de saudade das profundezas escuras de sua mente, mas agora não era o momento para isso. Sasuke balançou a cabeça, não. Eu já disse isso. Em lugares como este, as pessoas que constroem as bases contam com um ambiente natural para serem defesas boas o suficiente, como a montanha ou todo o terreno que Naruto limpou do caminho. Então basicamente as paredes de metal são apenas estruturas de construção. Com relâmpagos crepitando ao redor de todo o seu corpo, Sasuke habilmente caiu direto no buraco escuro, acendendo enquanto caía com sua eletricidade volátil de chakra. Não houve nenhum outro som por alguns segundos até que a voz de Sasuke ecoou de volta. Gouki Kajizumi Oshichi, Grand Talon Press. Com um poderoso estrondo metálico, faíscas e raios de eletricidade voaram para fora do buraco, forçando aqueles que estavam reunidos ao redor a recuar e se esquivar para não serem atingidos por um solavanco perdido. Um som horrível de metal rasgado foi ouvido antes que sons de pânico ecoassem de outras pessoas.
significando que ele havia rompido. Bem, viva! Tudo bem então. Naruto disse para si mesmo, pulando direto atrás de seu principal rival, empunhando o Rasengan Akimbo para os primeiros tolos que cruzassem seu caminho. Não havia como ele perder tempo com isso. Ele queria Karin de volta sã e salva e a queria de volta naquele momento. Se você atrapalhasse e não fizesse isso para apontar a direção certa, você estava prestes a ter uma noite muito desagradável. Ei, crianças, querem ver um cadáver? Os sons de tiros e caos geral vindos de baixo já pareciam extensos, e estranhamente em sincronia entre a dupla criação de anarquia de Naruto e Sasuke. Não sei dizer se esses dois se odeiam ou apenas agem como se o fizessem. Sakura disse aos outros, capaz de ouvir a anarquia assolando dentro da base antes de suspirar, certo? Bem. Puxando as luvas firmemente nas mãos, ela começou a mergulhar também, complementando seu corpo com ki para fortalecer. Para o eventual pouso. Se isso quebrar minhas pernas, vou ficar muito chateado. Ibuki sorriu e puxou a máscara sobre a boca para cobrir suas feições delicadas antes de seguir o exemplo, optando por pular parede por parede no caminho para garantir que ela conseguiria passar de forma limpa e sem ferimentos. Valeu a pena ser extremamente bem treinado nas acrobacias de um ninja quando você não era um rolo compressor natural de chakra ou ki como Naruto ou Sakura. Vamos, pessoal! No topo, Kami estendeu os pulsos cobertos por manoplas, olhando para Bell antes de dizer também, você vai ficar bem. Se você quiser, eu também. Eu sou igual a você, pelo que me disseram no voo para a América pelo seu, não sei como chamá-lo, namorado. Abel disse antes de tranquilizá-la, vou ficar bem. Vamos? Naruto conversou comigo antes de chegarmos aqui também. Ele disse que você era como meu irmão, ou algo assim. Kami disse a ele abruptamente, parando Abel antes que ele pulasse, ele não sabia. Muito bem, mas tentou me dizer que éramos algo como uma família. Não sei muito sobre o que isso significa para mim ainda, mas eu gostaria que nós dois ficássemos vivos por tempo suficiente para descobrir. A surpresa apareceu no rosto de Abel até que um sorriso rompeu a habitual fachada de pedra do francês cheio de cicatrizes, mas é claro. Não tenho certeza se consigo pensar em algo que me faria mais feliz do que ter uma irmã mais nova. Por alguns momentos ela deu a ele um lindo sorriso totalmente refletido em seus olhos azuis antes de seu rosto retornar ao seu estado normal. Quase vazio. Você pode lutar? Ela perguntou a ele antes de chamar a atenção para o coto de seu braço. Assim. Sem responder diretamente, ele caiu para ser seguido imediatamente por Kami, que imediatamente mirou em vários inimigos ao passar pelo teto de metal, uma onda de uma força avançada tentando pinçar Abel, um pouco mais rápido na bola, e abrir fogo. Não esta noite eles não estavam. Ataque de canhão. Com um chute certeiro, energia roxa visível ao redor de sua perna de ataque, Kami atacou seus inimigos com o impacto de um dardo e a força de um obus, uma onda de choque de seu ki empurrando para fora poderosa o suficiente para abalar a base. Corredor. Em outras palavras, nada com que ela fez contato sobreviveu, nada perto de onde ela fez contato sobreviveu, e foi uma sorte que o piso fosse feito de um material tão durável e tivesse grandes fundações por baixo, porque em um edifício normal nada disso teria sobrevivido. Ela estava ganhando controle suficiente sobre os restos do Psycho Power de Bison que ele colocou dentro dela como seu clone para usar na batalha livremente, em vez de apenas sob coação. Tornado GT, lançamento de Tornado. Abel também não parecia estar tendo muitos problemas, tendo agarrado um infeliz inimigo pela gola do uniforme, girando-o em um borrão, transformando o pobre soldado em uma arma. Se ele tivesse algum osso que não estivesse quebrado depois de bater em todos os camaradas que tinha vista, ele não saberia disso depois que Abel o soltou e o fez voar também. E ele fez isso com um braço inteiro. Ok. Talvez ele pudesse cuidar de si mesmo. Ambos se somaram à já considerável quantidade de corpos caídos nas proximidades que os membros do grupo já haviam derrotado antes da entrada da dupla.
Loira, loira. Eles não tinham ideia do que poderia estar acontecendo dentro da base no momento, então eles seguiram o rastro de destruição mais do que provavelmente deixado por Naruto e Sasuke do que qualquer outra pessoa para alcançá-los rapidamente. XXX, em outro lugar na base sim, com Naruto, Sasuke olhou diretamente nos olhos de alguém que Naruto estava segurando bem na sua frente. Interrogatório estilo Uchiha. Menos confuso e desagradável para todas as partes do que a alternativa manual, mas era necessário no mínimo um Sharingan ativo. Para Ibuki Sakura, foi bastante assustador ver Naruto completamente bem em segurar um cara que eles conseguiram parar sem matá-lo ou deixá-lo inconsciente. Sakura sabia especialmente o que era estar presa em uma das ilusões iniciadas por contato visual mais intensas que Sasuke era capaz de usar. Depois de um tempo Sasuke piscou, significando a quebra de seu Genjutsu, TCH. Isso era tudo que ele realmente precisava. Dizer para que Naruto soubesse que ele não conseguiu nada de bom com o soldado, droga. Esse é o terceiro. Ninguém sabe onde está a merda por aqui. Como ninguém que eles encontraram até agora. Poderia saber onde ficava o celular de Karen? Ele sabia muito bem que cada pessoa na base devia saber quando Sete havia chegado com ela. As luzes vermelhas piscantes da base já haviam sido ignoradas há muito tempo pelo grupo invasor, mas não podiam mais ser ignoradas quando o piso de metal se abriu e em um elevador Naruto viu algo que o fez sentir como se tivesse visto um fantasma. Se os fantasmas pudessem ser máquinas de guerra terrestres com canhões e metralhadoras gigantescos. Ao ver o enorme veículo terrestre, Ibuki semicerrou os olhos e inclinou a cabeça como se estivesse vendo algo familiar que ela não conseguia identificar. Isso é um tanque. Por que não tem esteiras? Há apenas uma grande bola brilhante embaixo dela. Au! Naruto disse, balançando a cabeça e recuando lentamente. Não. Não, não, não. Eles têm outra dessas coisas? Sasuke deu um passo à frente apenas para ser empurrado para fora do caminho junto com todos os outros por Naruto quando o tanque disparou sua arma principal contra eles. Quem usou o tanque dentro de casa? E desde quando os tanques disparam rajadas de ki? O lugar inteiro tremeu quando a explosão explodiu no amplo corredor. Estreitando os olhos para o tanque, Sasuke ergueu o braço com um Chidori em volta dele para mirar no orbe brilhante embaixo do veículo antes de perceber algo e parar. Não, se eu romper essa parte, isso vai derrubar todo esse tanque. Base com todos nós nela. Havia muita energia dentro daquela coisa. Estava instável. Mas foi o motor mais estranho que ele já tinha visto em toda a sua vida. Algo nisso lembrou do poder que ele viu gerado pelo olho de Juri durante a fração de segundo em que ela usou seus ataques de ki na presença dele. Pela expressão no rosto de Naruto, ficou claro que ele estava prestes a avisá-lo para não fazer o que estava planejando se ele mesmo não tivesse descoberto. Tudo bem, Dob. Você já lidou com isso antes, então como podemos parar isso? Além de explodir tudo, eu não sei. Naruto admitiu, pegando Sakura no colo para evitar o fogo da metralhadora do tanque. Tinha dois desses agora em vez de um. Nift, a primeira vez que eu e Batsu lutamos contra um, o lado de baixo foi a única fraqueza que descobrimos e que poderíamos superar. E não podemos explodi-lo aqui ou estaremos todos mortos. O canhão principal carregava muito mais rápido do que o do último tanque com o qual ele lutou. O tempo foi reduzido para menos da metade do tempo necessário para carregá-lo do que da última vez. Portanto, não era apenas o mesmo tanque superdurável da era espacial, com um raio de giro de 0 grau e mais mobilidade do que qualquer veículo terrestre teria o direito de ser, mas também tinha capacidades de combate aprimoradas. Ele realmente não se importa muito em explodir coisas aqui. Essa coisa não tem limite de munição. Ibuki comentou, mergulhando por trás das caixas metálicas espalhadas pelo corredor quando ouviu a arma principal carregar totalmente para disparar mais uma vez. Assim que a arma disparou novamente e explodiu tudo, ela teve certeza de que não queria estar perto de onde estava mirando. Isso é ridículo.
Se você não consegue passar pela armadura e não consegue chegar ao motor sem matar todos nós, o que diabos vamos fazer? Ainda segurando Sakura em seus braços atrás de um pilar para se proteger, Naruto e ela trocaram olhares antes que ela rapidamente parecesse sincronizar os pensamentos com ele sobre o que estava passando por sua mente. Era grosseiro e simples, por isso foi tão fácil para ela ler na cara dele. Você vai tentar inverter, não é? Você tem alguma ideia melhor, Sakura-chan? Ele estava perguntando por que inverter não era uma ideia original. Ele já havia tentado uma vez durante seu primeiro confronto com o tanque e só conseguiu aumentar o suficiente para Batsu mirar no motor e retirá-lo. Mas como eles não queriam detonar um Ki-Nuke em miniatura em um espaço fechado, ele teve que ir até o fim, e não tinha certeza se conseguiria se não o fizesse da primeira vez. Não, mas você precisa de algo melhor que isso. Sakura disse a ele, estremecendo. Quando ouviu a arma principal disparar novamente, desta vez apontada para Sasuke que poderia facilmente ultrapassá-la, mas estava tendo problemas piores com a metralhadora, essa coisa vai te derrubar antes mesmo de você chegar perto, também com o canhão ou a metralhadora. Tudo bem. Outra coisa então. Naruto resmungou, colocando a cabeça para fora do abrigo para gritar com Sasuke. Sasuke, onde está a escotilha? Talvez um de nós pudesse subir nela e abri-la ou algo assim, talvez chegar até a tripulação. Como diabos eu deveria saber? Sasuke gritou de volta para Naruto, mal disparando uma metralhadora antes de deslizar para trás de outro pilar de suporte. Eu não vi nenhum. Que porra! Você vê tudo. Bem, não há escotilha então. Então como a equipe que atirou em nós entrou nisso? Eu não construí o maldito tanque Dob. Não me pergunte. Eka. A cabeça de Sakura estava começando a doer. Entre o tanque atirando em qualquer coisa que se mexesse, Naruto e Sasuke reclamando um com o outro, ela estava começando a perder o controle. Eles encontraram os momentos mais estúpidos para brigar entre si também. Uma conversa sobre uma escotilha de tanque. Degenerou nisso? Espere. Sakura colocou a cabeça para fora e descobriu que Ibuki havia subido até o teto para se esconder em um canto atrás de um pilar com um clone de Naruto até que algo de bom pudesse acontecer ou o tanque a encontrasse novamente para atirar. Ibuki-chan, você vê uma escotilha naquele tanque lá de cima? Ibuki ouviu Sakura gritar com ela antes de rapidamente olhar para baixo e para onde o clone de Naruto a estava embalando, apenas para não ver nada. Não, eu não. Como eles entraram nisso? A parte de baixo. Sem chance. O clone de Naruto garantiu às meninas, eu já estive sob uma dessas coisas antes. Não há nada lá embaixo. Filho da puta, não era tripulado. Provavelmente não havia nada por baixo daquela armadura além de equipamentos eletrônicos extremamente valiosos que faziam a coisa funcionar de um local remoto ou totalmente independente do controle de qualidade. Você está me dizendo que a porra de um tanque robô me prendeu em um campo rochoso por uma hora seguida? Não havia sequer um humano dirigindo? Naruto perguntou à estudante em seus braços, ó Sakura-chan, meu ego. Bem, se for um tanque robô. Sasuke disse para si mesmo, deixando seu selo amaldiçoado em forma de chama se espalhar por seu rosto para preenchê-lo com seu chakra escuro, tenho certeza que alguns relâmpagos irão desligá-lo. No momento em que ele saiu de trás da cobertura, ele encontrou a arma principal apontada diretamente para ele, com sua energia totalmente carregada. Se o clique revelador fosse alguma indicação, merda. Um borrão verde loiro com um contorno roxo ao redor de suas pernas passou pelos outros antes que Sasuke pudesse ser surpreendido e lançado direto no tanque com um dropkick giratório. Spiral Arrow. Calme. Chutou a arma e forçou-a a girar, fazendo com que o tanque atirasse em uma parede lateral em vez de Sasuke, dando a ele uma abertura para se aproximar e acabar com as coisas sozinho. Jogando uma Fulma Shuriken não selada diretamente sobre o topo do tanque, Sasuke cronometrou seus selos de mão perfeitamente para seu jutsu que ele já havia preparado, derramando chakra relâmpago nele de antemão.
Taka no Ami, Auxren. Garras de relâmpago se formaram ao redor da shuriken giratória e lançaram raios gêmeos diretamente sobre o casco do tanque. A eletricidade subiu pela superfície da arma veicular blindada, um ruído de fritura crepitando abertamente pelo corredor aberto. Lentamente, todos saíram de seus esconderijos e caminharam até ele para garantir que estava suficientemente desativado sem a necessidade de destruir o motor que estava embaixo, que ainda estava ativo devido ao brilho não natural que emanava dele. Agachando-se no chão onde caiu depois de chutar a arma principal para o lado, Kami suspirou de alívio e se endireitou. Cheguei a tempo. Ela disse para si mesma antes de se virar para os outros com um sorriso reservado: está todo mundo bem? Multar. Sasuke disse, recuperando sua shuriken sem dizer mais nada. Ele não iria admitir que Kami o impediu de sofrer sérios danos. Você é algum tipo de cã especial. Naruto apontou com um sorriso enquanto corria até a ex-boneca. Você sabe que correu direto para um tanque só para tirar a arma do caminho, certo? Você está tentando fazer meu coração parar? Kami piscou e examinou todo o seu corpo para garantir que ela não tinha sido ferida, mas, estou bem. Fui rápido o suficiente para chegar lá antes que pudesse me explicar, então foi como se eu nem estivesse lá. Ela não sabia por que Naruto suspirou antes de se inclinar para dar um beijo em sua bochecha. Perigosa e imprudente ou não, ela conseguiu salvá-los de travar uma batalha prolongada com uma arma estúpida não tripulada. A garota era tão inocente em muitos aspectos. Apesar de quão poderosa ela era, às vezes era difícil acreditar que ela era uma assassina programada. Em pouco tempo, Abel ficou na retaguarda, exibindo notavelmente que era o mais lento dos lutadores atualmente acumulados, apesar de sua força e habilidade em relação ao que poderia fazer. Vocês todos! Abel disse depois de um momento recuperando o fôlego de toda a corrida atrás do resto do grupo, vocês todos são extremamente rápidos. Palmas altas e sarcásticas vieram do sistema de intercomunicação da base depois que a selvageria da batalha acabou. Muito bem. Realmente, foi engraçado ver todos vocês sendo baleados daquele jeito. Eu gostaria de ter alguns lanches ou algo para assistir ao show. Tudo bem, chega dessa porcaria. Naruto gritou, Jure, me devolva a Karin ou vou enfiar um Rasengan na sua bunda. Ah, você promete. O especialista em chutes provocou, rindo do olhar irritado no rosto de Naruto. De qualquer forma, ela não é minha para dar. Sete queria que ela controlasse. Ele está dando a ela o antigo Killer Bee especial de Bison na última vez que verifiquei, e isso foi há um tempo atrás. O especial Killer Bee? Como na porcaria da lavagem cerebral. Quando ela sair de lá, ela não se lembrará de nada além do que Sete dissera a ela. Na verdade, é muito confuso. Jure admitiu surpreendentemente, privação de sono, condicionamento gradual da voz. Eventualmente, ele começará a manipular o comportamento de reforço positivo depois que ela quebrar o suficiente. Rosnando para si mesmo, Naruto simplesmente saiu correndo pelo corredor, apesar de ainda não ter ideia de para onde estava indo. Eventualmente, porém, ele chegou a uma interseção ramificada de vários caminhos, com dezenas de soldados aparentemente esperando sua chegada. Pelos ternos escuros justos que todos usavam e suas expressões inflexíveis que não revelavam nada, apesar do fato de que eles tinham que saber que nada até agora os havia atrasado por mais do que alguns momentos, eles devem ter sido soldados de infantaria de elite. Eles não tinham nenhuma arma com eles. E por quê? Seus olhos estavam negros como o breu? Não demorou muito para que os outros o alcançassem e descobrissem por que Naruto parou. Abel apenas olhou para todos eles, principalmente para os olhos. Algo parecia familiar neles. Sério, Sete agradece por todo o sangue que você perdeu quando eu cortei seu braço, Luz. Juri disse para provocar Abel pelo interfone. Por sua causa, os cientistas do Sim foram capazes de estabilizar o pequeno projeto científico de Sete o suficiente para que ele realmente avançasse com seu projeto Bless.
Você está olhando para o futuro. Palavras de Sete, não. Minhas. Claro, eles pareciam estar falando sério, mas Ibuki não conseguia ver qual era o problema deles, ok? E daí? Não é como se não estivéssemos destruindo seus soldados desde que chegamos. Aqui, para começar, certo? Sakura parecia estar um pouco surpresa com o que ela podia sentir deles. Esses não. Esses são meio especiais. Na hora certa, pupilas brancas apareceram nos olhos. Negros de cada um deles, o ki branco se formando em torno de suas mãos. Eles poderiam manipular externamente o ki. Bem, não foi simplesmente adorável? Mate-os. Toda a equipe invasora se dispersou quando os soldados do Sim começaram a disparar raios rápidos de energia contra eles com suas mãos. O que diabos é Bless? Ibuki perguntou, as pernas trabalhando para mantê-la rapidamente. Fora do caminho de ser atingida por qualquer coisa, você não poderia preencher um centro cívico com todas as pessoas que podem disparar Ki no mundo inteiro. Agora o Sim tem mais de 100 deles. Naruto não se importava de uma forma ou de outra. Fazendo vários clones, alguns dos quais morreram devido ao grande número de raios de Ki voando pelo ar. Ele escolheu um corredor que parecia ser o mais protegido e correu direto para ele, fora do caminho. Shinku Hadouken, punho de surto de vácuo. Um grande feixe de Ki atravessou a parede de pessoas que Naruto estava se preparando para atacar com uma barragem de Rasengan. Virando-se por cima do ombro, ele viu que Sakura havia disparado para abrir caminho para ele. Ela deu-lhe um sorriso tranquilizador de que ele retribuiu, já que não precisava ser dito nada. Ele estava indo no caminho certo. Ela mal conseguia sentir a assinatura de Karen, de tão fraca que estava ficando, enquanto ao mesmo tempo ela sentia um vazio vindo daquela direção. Seria 7. E se Karen fosse realmente importante, ele teria ficado perto dela, principalmente porque saberia exatamente por que o grupo deles teria localizado sua base e atacado para ela. Enquanto isso, eles tinham algumas dezenas de super-humanos para lidar. Pelo que ela podia sentir, nenhum deles era tão forte quanto eles, mas o grande número que eles tinham era perigoso demais para ser deixado para incomodá-los. Então, e se de repente eles fossem capazes de usar o Ki e dispará-lo como se fossem artistas marciais que haviam treinado para fazer isso durante anos? Quando claramente não o tinham feito. Entre Sakura, Ibuki, Kami, Abel e Sasuke isso ainda estava firmemente a seu favor. Espere, para onde Sasuke foi? Eka. Uma palavra de que ele iria sair e superar a batalha não teria sido pedir demais por cortesia comum, não é? Isso teria que ser adiado quando Sakura sentisse alguém vindo em sua direção. Com a briga atual, se essa pessoa se juntasse à luta, ela seria um terror absoluto em um ambiente tão caótico. Gente, já volto. Com isso, Sakura desceu por outro corredor antes de parar ao encontrar quem ela estava sentindo vindo em sua direção. Juri. Com as mãos nos quadris, Juri inclinou o corpo para o lado para olhar além de Sakura para a luta que ainda acontecia entre os outros e os peões de elite injetados com Blessed. 7. Sabe, eu estava assistindo vocês enfrentá-los e simplesmente não consegui. Não posso deixar de me sentir um pouco excluído. Vocês são minhas pessoas favoritas em todo o mundo para tentar matar. Vocês sempre tornam isso tão interessante. Ela queria tentar derrotar todo mundo de uma vez, incluindo aquela garota ninja que ela ainda não tinha tido a chance de lutar. Mas, novamente, ela tinha assuntos inacabados com Sakura para começar. Desta vez não haveria nenhum mau funcionamento do motor Feng Shui. Mesmo que Sakura extraísse aquele estranho Ki dela que fez com que seus olhos ficassem sobrecarregados na mansão de Karen, isso não teria a menor importância. Sim, isso seria muito agradável. Eu quero ver você chorar dessa vez. Juri disse com um tom baixo e significativo. Sorrindo enquanto se preparava para lutar, só não ficarei satisfeito até ver lágrimas escorrendo por suas lindas bochechas. Isso realmente faria o meu dia. Havia algo em Juri que Sakura não
Conseguia demonstrar empatia. Ela nunca havia desprezado ninguém antes, mas de todas as suas relações com essa mulher, ela estava tornando muito fácil para Sakura desconsiderar seu próprio sentimento respeitoso. Ela teria preferido que Juri simplesmente dissesse que iria matá-la porque era seu trabalho. Não, em vez disso, Juri iria lutar com ela com o único propósito de fazê-la sofrer e ver os resultados. Só para acabar com o espírito de luta dela, porque seria divertido ver. Quando eu finalmente fizer você chorar como um bebê. Juri disse atrevidamente, então. Talvez eu deixe você ir embora. Vou acabar com os clones fracassados, e vou cuidar da garota ninja também se ela quiser se enredar. Vou fazer com você, porque acho que não teria preço ver você olhar nos olhos de Uzumaki depois que eu matar Killer Bee e seu irmão clone inútil na sua frente. Se ele sobreviver para onde está indo, é isso. Ela não estava fazendo isso por nenhum motivo. Não para ganhar a vida, por mais desonesto que fosse. Não por qualquer tipo de obrigação por algum raciocínio superior, mesmo que distorcido. Ela lutou e mutilou apenas para fazer seu sangue bombear. Sakura disse, passando a mão pelo cabelo curto enquanto o lugar escuro em sua mente começava a pulsar ao ver o sorriso irritante de Juri, eu realmente acho que odeio pessoas como você. Ela só tinha que lembrar o que Gouken lhe ensinou até agora. O Satsui no Ado iria consumi-la se ela deixasse. Mesmo que ela realmente detestasse ver o rosto de Juri. Juri apontou para si mesma com uma falsa sensação de angústia. Você odeia pessoas como eu? Sim, aquela parte raivosa de seu coração que lhe dizia para atacar seus inimigos estava seriamente avançando agora. Não. Na verdade, isso não é verdade. Tenho certeza de que odeio você em particular. Quando ela cedeu ao desejo de causar a Juri a dor que causou aos outros ao seu redor, de dominar o agente do Si na batalha e afirmar seu próprio lugar como aquele que era melhor, aquele que era mais forte, para que ela poderia mostrar a Juri como um verdadeiro artista marcial com força deveria operar. Foi tão bom só de pensar. Por que foi tão fácil sentir esse tipo de ódio? Conter esses sentimentos era uma luta tão grande para ela que, quando eram particularmente fortes, ela sentia desconforto e dor. Mas quando ela deixou passar, mesmo que um pouco, me senti muito melhor. Como se um peso tivesse sido tirado dela. Ela poderia se permitir um pouco, não poderia? Ela ainda sabia quem ela era, o tipo de mulher que queria ser, e não permitiria que o Satsui no Ado a levasse, mas era muito mais fácil ceder um pouco de terreno. E, afinal, se alguém merecia ser alvo de uma pequena reviravolta como o jogo limpo. Juri. Entre todas as pessoas, realmente merecia isso. Fim de capítulo. Até o próximo.